Hoje nós vamos caminhar então em Mateus capítulo 12, do verso 22 ao 37. E eu quero lembrar algumas coisas aí para os irmãos, para a gente refrescar a memória e se conectar, né? Porque a gente está no meio do capítulo. O capítulo 12 de Mateus é um trecho no Evangelho em que o evangelista Mateus ele vai mostrar a rejeição de Israel por meio da sua liderança ao rei. Ou seja, Jesus mostra com sinais que tanto ele é o rei, como o reino de Deus já está presente. E essas seriam as credenciais do rei. Diante disso, Israel tinha duas opções: aceitar e acolher o rei, ou rejeitar. E o capítulo 12 nos mostra a rejeição. Então nós estamos num trecho em que Israel, na pessoa de seus líderes, está rejeitando o Messias. É um trecho de rejeição. É disso que nós estamos falando, tá bom? E especificamente aqui do verso 22 a 37, nós vamos ver como o rei responde às acusações caluniosas que são feitas a ele. A rejeição é tão grande que ela é expressa por meio de calúnias pessoais contra o rei, contra Jesus. Grande ideia. Em vez de sucumbir à calúnia dos hipócritas, o rei os avisa que suas acusações serão sua condenação no julgamento. Sinceramente, eu creio que esse trecho veio bem a calhar nesse período que nós estamos, né? Porque é justamente nesse período que aquelas pessoas que rejeitam a Jesus como rei, como Senhor e como Salvador, elas demonstram de maneira mais clara essa rejeição. Geralmente agora nesse período que artistas, celebridades, políticos, pessoas que estão, com visibilidade nas mídias, elas aproveitam para tecer comentários difamatórios, caluniadores, contrários ao Evangelho, contrários a Jesus. É geralmente nesse período que você ouve os absurdos, principalmente grupos ligados à militância política e coisas assim, porque esse tem sido o problema do nosso tempo. Cada tempo tem seus desafios e hoje o nosso tem sido esse. Então, vira e mexe, sempre aparece e sempre aparecerá até que Jesus volte pessoas que vão ser inimigas dele a tal ponto que vão caluniá-lo, vão usar palavras falsas e de ataque para com ele. E eu creio que esse trecho vem bem nessa direção. Isso explica bastante o que acontece no coração que faz com uma pessoa fica assim. E a gente vai pensar sobre isso. Essa grande ideia nos ajuda a pensar sobre o que esse trecho diz. Então, em vez de sucumbir à calúnia dos hipócritas, o rei os avisa que suas acusações serão sua condenação no julgamento. Queridos, esse trecho tem 3 visões. Vou colocar aí para você. Do verso 22 ao verso 30, nós vamos ver sobre a casa dividida que não pode subsistir. Jesus ele começa respondendo à acusação daqueles líderes judeus de que ele fazia os seus milagres ou sinais pelo poder do demônio. E ele vai falar que uma casa dividida não pode subsistir, ou seja, não pode existir, ela não fica de pé. Que vai do verso 22 até o verso 30. Depois nós vamos ver do verso 31 ao 32 sobre o pecado imperdoável. Você já leu esse trecho? Aquele que fala que todo pecado será perdoado, menos... Então é um versículo difícil, vamos tentar aí trabalhar ele hoje e que possa te ajudar a entender melhor esse versículo. E por fim, na terceira parte, nós vamos ver Jesus falando que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Verso 33 até o verso 37. Então, o trecho tem 3 partes. Aqui, então, nós estamos nessas narrativas que falam a respeito aí da rejeição do rei. E aí eu quero começar com vocês já na primeira parte, Mateus capítulo 12, então, do verso 22 a 30. Aqui nós vamos ver que Jesus ele desmonta a acusação. Uma casa dividida não pode subsistir. Que Jesus vai nos mostrar que a obra dele é justamente contra os demônios, e não a partir deles. Isso prova que o reino de Deus chegou. Atribuir esses sinais a Satanás, ao poder de Satanás, não é só ilógico, mas mostra a oposição que eles tinham no coração. Verso 22 a 30. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e ver. Então você veja que a pessoa ela não tinha um problema só, ela tinha 3. Ela era endemoniada, ela era cega e ela era muda. Então é um baita problema. E aí Jesus curou completamente seu problema físico
e o seu problema espiritual. O que nos faz pensar que parece haver uma conexão aqui entre possessão demoníaca e doença física. É algo interessante se pensar. O verso não explica para a gente, então são coisas que nós induzimos, mas fato é que, a partir do momento em que ele é liberto, que diz o verso 22, ele passou a falar, mudo é quem também não ouve, né? Então ele não falava, não ouvia e não via, vivia em total escuridão. E ainda não tinha nem o controle da sua própria mente, da sua vida, porque ele era possesso. Então era um homem totalmente escravo, em todos os sentidos. Quando ele é liberto, sua mente volta, né, à razão, ele volta a entender as coisas, ele volta a ouvir, volta a falar e volta a ver. Pronto, libertação total. Olha que fantástico. Então não é um tipo de milagre assim que acontece todo dia, né? Porque milagre já não acontece todo dia. Agora esse daqui, com certeza, é bem raro. E aí no verso 23 diz, e espantada toda a multidão, dizia, será esse o filho de Davi? O que está sendo dito? Será que esse é o Messias prometido? Porque filho de Davi é o Messias prometido, né? Nas promessas do Antigo Testamento. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Ou seja, estão dizendo, olha, eu não tenho como negar que aconteceu algo sobrenatural aqui. Porque uma pessoa possessa, e nessa condição de saúde, bom, realmente, tem muito o que ser dito, né? Se pudesse, eles diriam, mas não tem o que ser dito. Mas o que eles podem fazer? Eles podem atribuir o milagre a Satanás. A palavra Beelzebu quer dizer Senhor das moscas. Senhor das moscas. É um nome que os judeus davam para falsos deuses, para Baal. Eles chamavam Baal de Senhor das moscas. Bel tem a ver com Baal. Baal era um deus cananeu, que a gente lê lá, né, no Antigo Testamento. Então, é uma maneira de dizer que Baal ele é Senhor das moscas, ele vive no lixo. Era um termo pejorativo para se referir a ídolos. Então, assim, era um xingamento mesmo, assim, pesado. Então, ele está dizendo, olha, eles estão dizendo, Jesus faz realmente coisas sobrenaturais, mas ele é um idólatra, ele é um bruxo. Né? Ele age pelo poder das trevas, é isso que ele está dizendo, pelo poder dos ídolos, por uma coisa macabra, sinistra, é o que eles estão dizendo. E aí diz, mas Jesus, verso 25, conhecendo-lhe os pensamentos, então provavelmente ou eles falaram baixinho entre eles, ou eles devem ter pensado. Conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? Está dizendo, tem uma guerra civil no inferno, então, né? Porque eu estou lutando contra Satanás e ele está me fortalecendo para eu lutar contra ele mesmo. Não faz sentido. E se expulso os demônios por meio de Beelzebu, por que os vossos seguidores os expulsam? Interessante. Os judeus, eles praticavam exorcismo. Exorcismo é uma prática comum em vários povos. Não é só no meio de igreja ou do cristianismo. O exorcismo é uma prática comum em vários povos. Povos antigos, né, povos pagãos, eles praticam exorcismo. É só a modernidade que acredita que não existe mundo espiritual. Mas a grande massa dos seres humanos na história da humanidade sempre acreditaram no mundo sobrenatural. Isso é um fato, inclusive, reconhecido por antropólogos, sociólogos, gente que nem crê em Deus. Isso é um fato. O ser humano acredita no mundo espiritual, sempre acreditou. E sempre, por causa desse contato com o mundo espiritual, houveram práticas de lidar com os espíritos. Essa data agora que a gente está vivendo é uma data propícia para contato com espíritos. A cultura brasileira é uma cultura sincrética. Grande parte da religiosidade popular envolve contato com espíritos. É o chamado candomblé, umbanda, né? A mistura de catolicismo com religiões afro, ou mistura de religiões indígenas com catolicismo romano. Essa é a religiosidade brasileira, é comum nesse período a ver isso. E já tem sido noticiado há tempo que grande parte do carnaval envolve contato com espíritos. Essa data é uma data de batalha espiritual intensa no Brasil. Não só no Brasil, em outros lugares também, mas no Brasil também. Por quê? Porque se busca contato com esses espíritos.
Então, na verdade, é o contrário, né? Em vez das pessoas estarem buscando não ter contato, muita gente agora, nesse período, vai contactar em passarela de samba, uma série de coisas. Isso é comum, é da religiosidade brasileira. Isso, infelizmente, acontece. É um culto a demônios, em tese é isso. Então, todas as culturas que tiveram contato com o mundo espiritual sempre pensaram em como ter contato com esses seres espirituais. E uma das maneiras de lidar com esses seres espirituais é o exorcismo. E os judeus também faziam isso. Então, ele está dizendo, olha, se eu expulso pelo poder de Satanás, vocês expulsam pelo poder de quem? Porque eles tinham as mandingas deles. Às vezes a gente acha que judeu é um povo da palavra de Deus. Nada, tem nada disso, não. Eles têm macumba também, gente. E não é pouco, não, viu? Bastante. Você lembra lá em Atos que fala dos filhos de um judeu que tentaram expulsar o demônio de um homem? Eles eram judeus exorcistas. Eram judeus que tinham práticas práticas místicas, práticas ocultistas. Eles se relacionavam com espíritos, eles buscavam exorcizar espíritos. Só que na hora que eles vão fazer isso com aquele espírito que está na pessoa, aí dá errado, né? Aí os espíritos vão lá e pegam eles e dão uma sova neles, eles quase morrem, né? Sai tudo corrido, machucado. Mas isso acontecia. Então Jesus está falando, vocês estão falando que eu expulso pelo poder de Satanás. Vocês expulsam pelo poder de quem, então? Ou seja, faz eles pensarem. Por isso mesmo, eles mesmos serão vossos juízes. Ou seja, as pessoas que fazem isso acusam vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Então tem duas alternativas. Ou eu expulso pelo poder de Deus, ou expulso pelo poder de Satanás. Agora, se eu expulso pelo poder de Satanás, então vocês explicam isso aqui. Agora, se eu não expulso pelo poder de Satanás, que é o contrário do que vocês estão acusando, então quer dizer que eu expulso pelo poder de Deus. E se eu expulso pelo poder de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou. E aí vocês estão me acusando de maneira injusta. Vocês estão pecando. É isso que Jesus está dizendo. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem que primeiro amarre? Só depois se saqueará a casa. Quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, aqui nós vemos, meus irmãos, que não existe neutralidade diante da manifestação do reino. Rejeitar a obra de Cristo é alinhar-se contra Ele. Quando nós temos acesso a um testemunho, né, claro, do poder de Deus, quando a gente vê Deus agir com poder numa vida, a gente não pode ficar neutro. Ou é Deus ou não é Deus. Ou é Deus que está agindo ou não é. Nós temos que tomar essa decisão. E aqui, claramente, era feito pelo Espírito de Deus. Eles tinham que tomar uma decisão. Isso nos faz pensar alguns princípios para as nossas vidas. Que o primeiro é a questão da relativização da autoridade de Jesus. Isso nos faz pensar que nós jamais devemos fazer isso. Então, por isso que eu coloco essa aplicação. Nunca relativize a autoridade de Jesus Cristo. Não faça isso. Como eles estavam fazendo? Tentando encaixar Jesus no ponto de vista deles. É quando nós tentamos encaixar Jesus no nosso ponto de vista. Aqui, não estou dizendo que a gente comete esse pecado, porque é um pecado assim de rejeição aberta, né? Então, aqui nós estaríamos pensando alguém que estaria dentro da igreja, que está rejeitando Cristo de tal maneira que ele está dizendo que o que Deus faz, na verdade, não é Deus, é o diabo que faz isso. Então, é algo bem grave, não é algo comum de acontecer na igreja. Eu acho que isso se aplica mais àquelas pessoas que você conhece, que você tem pregado o evangelho, tem compartilhado, ou até mesmo pessoas, talvez, do seu convívio familiar. Que você está lidando com a pessoa há um tempo e a pessoa está tão fechada para a palavra que ela chega nesses absurdos. E tem pessoas que chegam. Tem pessoas que chegam a relativizar Jesus a tal ponto que elas dizem atrocidades a respeito da pessoa de Jesus. E Jesus, meus irmãos, na boca das pessoas cabe em tudo. Jesus é tudo. Tudo, tudo, tudo. Para o mundo, Jesus é tudo. Jesus ele tem agenda política, Jesus é transexual, Jesus é hippie, Jesus é místico, Jesus é tudo. Jesus cabe no que as pessoas quiserem. Jesus era milionário, eu já vi isso já, eu não sei se você já ouviu isso. Jesus era riquíssimo porque ele morava do lado do lago
da Galileia, e quem mora do lado de lago tem casa boa. Eu já ouvi esses absurdos, né? Então, Jesus era milionário, Jesus era um curandeiro, Jesus era transexual, Jesus era de militância política. Jesus é tudo na boca das pessoas. Jesus aceita todo, qualquer tipo de coisa. Essa é uma maneira de você relativizar Jesus. Então, Jesus é tudo para as pessoas, menos o que a Bíblia diz, quem ele é. E esse é o ponto. Então, nós temos que crer em Cristo nos termos da palavra, e não nos termos da visão relativizada das pessoas. Para mim, Jesus é isso, né? Para outra pessoa é aquilo. Para um kardecista, Jesus é o espírito de luz mais iluminado que existe. Na cabeça dele é isso. Ele é um espírito de luz iluminado. Para um católico, Jesus é outra coisa. Para alguém de militância política, Jesus é outra coisa. E Jesus vai encaixando na cabeça de cada um, mas ele nunca é Senhor e Salvador. Então, esse é o problema, relativizar Jesus, tentar encaixar Jesus no molde e não olhar para a pessoa de Jesus Cristo nos termos da palavra de Deus. Ele é Senhor, Ele é Salvador, e eu creio nele dessa forma. Por isso que nós sempre perguntamos, principalmente no batismo, né, que é a confissão pública de fé, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? E a pessoa diz o quê? Creio, eu creio. Então, quer dizer que nós aceitamos o Jesus da Bíblia, não o Jesus da cabeça das pessoas. Para eles, Jesus era um endemoniado, era uma pessoa que mexia com o reino das trevas e que fazia milagres pelo poder de Satanás. Esse era Jesus para eles. E eu vou dizer, até hoje, para uma ala mais radical do judaísmo, Jesus é justamente isso. Para eles, Jesus é um falso profeta que fazia milagres porque mexia com magia e era servo de Satanás. Até hoje, tá? Até hoje existe grupos judeus que acreditam nisso. Como para os islâmicos, Jesus é um profeta, mas ele não é o Filho de Deus. Entende? Relativizar Jesus. A gente não pode fazer isso. No segundo bloco aí, a gente vê que Jesus ele expõe a gravidade espiritual da rejeição, do verso 31 até o verso 32. Acompanha comigo, por gentileza. O pecado imperdoável. Aqui está o trecho difícil, né? Portanto, vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, no caso o Santo, né? Espírito de Deus, que é o que é dito no verso 28, não será perdoada. Onde que estava a blasfêmia? Ele diz que, no verso 28, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, ou seja, então quer dizer que os milagres que eram feitos, os sinais que eram demonstrados, de que a promessa se cumpriu, eles eram feitos pelo poder do Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. Não é isso que ele lê? O Espírito de Deus está sobre mim para proclamar liberdade aos cativos. Não é assim? Que ele lê o trecho de Isaías? Então, cumprimento da profecia. O Espírito de Deus está sobre mim. No batismo dele, João Batista não vê o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Ou seja, desde o começo do ministério, na verdade até antes, né? Porque você vê que ele é impelido, né, também ao deserto pelo Espírito. Os evangelhos mostram isso. Mas desde o começo, o Espírito Santo esteve conduzindo e capacitando Jesus. Os milagres eram feitos pelo poder do Espírito Santo. Então, quando eles disseram, olha, ele faz milagres pelo poder de Satanás, eles estavam chamando quem de Satanás? O Espírito Santo. Eles estavam dizendo que quem estava agindo na vida de Jesus era Satanás. Mas, na verdade, quem estava capacitando o Filho de Deus era o Espírito Santo. Então, eles estão chamando o Espírito Santo de demônio, de Satanás, de Beelzebul, Senhor das moscas. É um termo pesado. É uma blasfêmia. É uma falta de respeito tremenda com a terceira pessoa da Trindade. É isso que está acontecendo. Ele diz aí no verso 31, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Verso 32, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. Que aqui que é o problema, né? Que a gente fica assim, qual que é o pecado contra o Espírito Santo, então? Que pecado é esse que não tem perdão? O próprio texto nos ajuda a entender. O pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, a blasfêmia é o maior problema? Olha, meus irmãos, a blasfêmia é grave.
Mas aqui o maior problema não é nem tanto a blasfêmia, que já é bem grave, bem grave. Mas o maior problema de todos aqui é o coração por trás da blasfêmia. Aqui que está o ponto que eu quero trazer para os irmãos. A questão é que uma pessoa que chegou ao ponto de blasfemar de uma maneira tão grosseira quanto o Espírito Santo, porque é grosseiro o que eles fizeram, extremamente grosseiro. Então, uma pessoa que chegou a esse ponto, vamos pegar um exemplo, na nossa cultura, Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é uma trupe teatral, né, que, enfim, grava vídeos, filmes, e hoje é de uma linha progressista, então eles têm uma visão política bem clara, então eles buscam fazer militância por meio da arte, ok, está aí, enfim, visão deles. Eu acho que o problema é que eles acabam impactando a vida de várias famílias de uma maneira negativa, mas o pessoal não esquenta a cabeça, né, a visão deles de mundo é essa. Mas, além disso, um grande problema é que eles acreditam que eles precisam atacar a igreja, que na cabeça deles é a religião institucionalizada. E para eles o problema é a igreja, as outras religiões não são problema. Eles até brincam com outras religiões, mas assim, o ataque maior deles é contra a igreja. Para eles a igreja é uma instituição retrógrada. Para eles a igreja é uma instituição ruim. A igreja ela prejudica a vida dos brasileiros. A igreja é ruim, a igreja tinha que acabar. A igreja é má. Entendeu? Na cabeça deles, a igreja é ruim, ela tem que acabar. As pessoas não devem ir na igreja, a igreja não deveria existir, a não ser que a igreja tivesse a visão de mundo que eles têm. Aí, se tivesse, não tem problema. Mas como a igreja segue a palavra de Deus, em alguma medida, algumas mais, umas outras menos, de maneira geral, segue a palavra de Deus. Então, não tem um problema, porque a visão de mundo deles é contrário ao que a Bíblia diz. Então, nós somos inimigos naturais. Inimigos naturais. E numa situação dessa, a igreja se torna o quê? Opositora à visão deles. Então, para eles, a igreja tinha que acabar. Então, por causa dessa visão, eles blasfemam abertamente contra Jesus, o Pai, o Espírito Santo, salvação, Bíblia, o que você quiser, tem lá. Geralmente mais na pessoa de Jesus. Então, hoje, eu acho que um exemplo que a gente poderia tirar é Porta dos Fundos, mas existem outras trupes aí teatrais, grupos aí de comédia, né? Ou stand-up comedy, que também faz isso, que é a ideia do humor desconstrutivo. Eles querem desconstruir os valores da sociedade, porque eles acham que vão libertar as pessoas disso. E aí eles vão desconstruindo tudo o que é normal, família, sexualidade, papéis de gênero, questão de trabalho, relação de pais e filhos, e coisas assim, no geral. Então eles querem desconstruir. A visão de mundo dessas pessoas é, o mundo é ruim, a gente precisa destruir tudo e fazer tudo de novo. Só que o problema é que toda vez que eles fazem alguma coisa, não está bom. Aí eles vêm, destrói e faz de novo. Então não é uma visão de mundo que busca construir. Né? Pensa assim, olha, eu vou construir uma família. Eu começo humilde, aí eu vou estudar, vou trabalhar, vou ter filhos, vou ensinar meus filhos, vou me esforçar, vou comprar uma casa, vou buscar estudar eles. Aí daqui 3 gerações a minha família está bem. Né? Que é a mentalidade básica do brasileiro. Não é nada disso. Sempre está ruim, tem que destruir, aí destrói, reconstrói, não está bom, aí tem que destruir. Então, uma visão que não constrói, ela só destrói, ela só desmonta, ela só desconstrói. Então, uma briga eterna, porque sempre tem um inimigo, sempre tem um problema. E aí a igreja, vocês sabem, até historicamente, biblicamente, é sempre o inimigo perfeito, né? É sempre aquele que todo mundo coloca um alvo e fala, essa daqui a gente vai atirar. Então é isso, e aí por causa disso eles blasfemam abertamente, eles não têm nenhum problema em relação a isso. Então, a visão de mundo deles é uma visão tão fechada, é uma visão de mundo religiosa, a tal ponto, muito parecido com o coração aqui dos fariseus, que eles se fecharam completamente para a possibilidade do evangelho. Eu não vou dizer individualmente cada um deles, porque eu não sou Deus para sondar o coração de todo mundo. Mas olhando assim de maneira geral, fazendo uma análise mais geral, você percebe que, se for isso mesmo, provavelmente cada um daqueles homens e mulheres, eles estão com o coração tão fechado para o evangelho, que não importa o que você diga, eles não vão crer. Que esse que é o problema que é colocado aqui, né? A blasfêmia contra o Espírito não é um erro ocasional, não é uma coisa assim, ups, aconteceu, falei sem pensar, estava bravo, xinguei, falei uma coisa que não devia. Não é isso. Aqui, o que eles estão fazendo
Não é um erro, verso 24 aí, não é um erro, uma escorregadinha na casca de banana. Eu acordei mal, estava com dor nas costas, sei lá, as irmãs estavam com cólica, né? Enfim, não estava bem naquele dia, falei sem pensar. Não é isso. Não é isso. Eles tinham visto os milagres, eles ouviram Jesus, eles entenderam o que Jesus falou, eles entenderam quem eram ele. E depois de tudo isso, eles disseram: eu não acredito, eu não aceito. Eu não quero. É uma oposição aberta. Entendeu? Então aqui nós não vemos um erro ocasional, mas a rejeição endurecida da verdade, claramente revelada por Deus. É aquela pessoa que depois de ter tido acesso à palavra de Deus, de alguma forma, ou quem é Jesus, ela fechou o coração. Fechou mesmo. Ela não quer. Tá? É uma situação bem complicada. Por quê? Porque aqui o alvo de Mateus é advertir sobre a gravidade espiritual da rejeição persistente de Jesus. Vez e outra eles estavam resistindo. A rejeição não começou aqui, você já vai ver isso lá atrás, no começo do capítulo 12. Eles vêm rejeitando, vêm rejeitando, vêm rejeitando, vêm rejeitando. Quando chegou no ápice da rejeição, qual que é o ápice da rejeição? Você faz isso pelo poder de Satanás. É o ápice da rejeição. Chegou no limite, a coisa escancarou, entendeu? Ou seja, isso demonstra o problema em si, que não é a falta do perdão de Deus, mas a ausência de arrependimento do coração humano. É por isso que não tem perdão. Então, pensando na aplicação aqui para as nossas vidas, nunca adie para se render a Jesus Cristo. O amanhã pode não chegar. Então, aquela pessoa que sempre rejeita, chega uma hora que a rejeição é definitiva. Meus irmãos, claramente, esse texto mostra um exemplo de pessoas que resistem à graça de Deus. Esse texto mostra claramente, é um texto incômodo, mas ele é verdadeiro, porque está na palavra. É um texto que claramente demonstra que é possível resistir de uma maneira definitiva ao Espírito Santo. É possível. É possível um coração chegar a um ponto de resistência tão grande que resista ao Espírito Santo. Quando isso vai acontecer, o texto não diz, mas uma série de rejeições vão construindo um quadro que termina com uma ruptura final, definitiva, e é por isso que não tem perdão. Então, só passa deixa eu ver se eu coloquei a citação aqui ou o princípio. Tá, vou colocar essa citação para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá bom? Ela foi tirada, eu gostei bastante dela, ela foi tirada da Bíblia de Estudo, aplicando a palavra, andando nos seus passos, tá bom? Aqui diz: muitas pessoas se perguntam e se preocupam se é possível cometer um pecado tão hediondo que Deus não possa ou não queira perdoá-lo. As Escrituras dizem que isso não é possível, e é. O que quer dizer com isso? O sangue que Jesus Cristo derramou na cruz pagou por todos os pecados do mundo. Tem as citações aí para você ler depois. E não há maldade que Deus não tenha vencido por meio de Cristo. Portanto, ninguém jamais precisa temer e ir além do alcance da graça. Isso aqui é interessante. E do poder restaurador de Deus. Em que sentido? Ou seja, não tem um pecado tão grave do qual você não possa se arrepender. Isso que eles vão querer dizer. Tem possibilidade de se arrepender. Portanto, ninguém jamais precisa temer e ir além. Não importa quais sejam os nossos pecados, Deus os perdoará se nos achegarmos a Ele em arrependimento. Mais textos aí para você meditar. Contudo, é possível nos colocarmos além do alcance da graça de Deus. Essa expressão é forte. É possível nós nos colocarmos aí no sentido de uma pessoa além do alcance da graça de Deus, persistindo na rebeldia e resistindo ao seu chamado arrependimento, que é justamente o que está acontecendo aqui. Esse foi o pecado dos fariseus e de outros líderes judeus. Quando Jesus curou um homem possesso por demônios, pelo poder do Espírito Santo, seus inimigos alegaram que ele era agente de Satanás.
onde Satanás é chamado de Beelzebul. A acusação confirmou que esses líderes haviam rejeitado Jesus. Também caluniou o Espírito Santo e revelou que sua natureza moral havia se tornado tão pervertida que estava além de qualquer esperança de arrependimento e fé. E, portanto, além do perdão. Não há pecado imperdoável, que é o que faz a gente pensar, né? Para aqueles que clamam como cobrador de impostos na parábola de Jesus. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas não há ajuda para aqueles que contam com sua própria justiça, rejeitam a Cristo e caluniam o seu Espírito Santo. Então, essa citação eu achei bem interessante, eu acho que é uma boa explicação dessa questão. Então, tem algum pecado que Deus não possa perdoar? Não. Deus pode perdoar. Pastor, mas aqui está falando que tem um pecado que não é perdoado nem agora nem depois. Qual? O pecado do não se arrepender. De endurecer o coração a tal ponto em que a pessoa ela se fechou de tal maneira que ela não se arrepende mais. Vamos colocar isso no princípio mais fácil? É para você. O limite não está no alcance da graça, porque esse que é o ponto. A graça, ela é tremenda. Matar é um pecado que não tem perdão? Não. O apóstolo Paulo matou cristãos. E ele teve não apenas o perdão, como um encontro pessoal com Jesus Cristo, e foi apóstolo. Roubar não tem perdão? Tem. Mateus era cobrador de impostos, conheceu a Jesus, se arrependeu, inclusive foi apóstolo, escreveu esse evangelho. Zaqueu, ele mesmo diz, porque se eu tenho prejudicado, o que ele quer dizer prejudicado? Roubado, passado a mão no dinheiro dos outros. Se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Isso é sinal do quê? De arrependimento. Eu me arrependo a tal ponto que eu assumo as consequências do meu erro. Eu não vou só devolver o valor que aquela pessoa foi prejudicada, eu vou devolver, como se diz, né, com juros e correção monetária. Né? Eu vou arcar com as consequências disso. Sinal de arrependimento. Então, uma pessoa que rouba, ela pode ser perdoada? Pode. Uma pessoa que nega Jesus, pode ser perdoada? Pode. Pedro fez isso 3 vezes. E o próprio Senhor Jesus Cristo restaurou ele. Então, o assassinato pode ser perdoado. O roubo pode ser perdoado. A rejeição a Jesus pública, porque ele negou em público, né? Várias pessoas ali, pode ser perdoado. E outros pecados também poderiam. Fazer parte de uma facção criminosa, pode ser perdoado? Pode. É mesmo, pastor? Pode, porque um dos discípulos de Jesus, ele fazia parte de um grupo terrorista, que era um grupo judaico anti-romano. Vocês lembram? Um dos apóstolos, ele era zelote, justamente. É um grupo terrorista, uma facção criminosa. Zelotes era uma facção criminosa. Não vou dizer que é o PCC da época, né? Mas é tipo o Hamas da época. Era um grupo terrorista. Então, provavelmente, ou ele ajudou, ou ele cometeu assassinato, sequestro, violência, uma série de coisas, antes de conhecer Jesus. Ele era apóstolo. Ele foi apóstolo. Ele não só foi perdoado, o discípulo de Jesus, como ele foi um dos apóstolos. Então, meus irmãos, não há pecado que não possa ser perdoado. Adultério? Pode ser perdoado. Por Deus, pode. Mentir? Pode. Imoralidade? Pode. Incredulidade? Pode. Pode. Todo pecado pode ser perdoado. O que não pode ser perdoado é o coração que não quer perdão, porque não reconhece que precisa. Aí não tem como ser perdoado. Então aí, o que nós vemos? O limite não está no alcance da graça, porque a graça pode alcançar, mas na capacidade de se arrepender. Então, o problema não está em Deus, o problema está em quem? Na pessoa, que endureceu o coração a tal ponto que ela não tem mais sensibilização para o chamado arrependimento. Ela se fechou, ela se endureceu a tal ponto. Essa é a leitura, inclusive, que eu faço de Faraó. Para mim, não é só que Deus disse que endureceu o Faraó. É só um parênteses que eu estou fazendo aqui.
Cada vez que Deus mostrava um sinal do seu poder a Faraó e mostrava que somente ele é Deus e ia fazendo o julgamento das 10 pragas, mais Faraó fechava o seu coração. E é por isso que Deus diz que ele iria endurecer o coração de Faraó. Eu entendo esse trecho todo lá de Êxodo, não no sentido de que Deus falou e fechou o coração de Faraó, que ele não poderia libertar de jeito nenhum. Mas não é que Deus fez isso, é que a cada nova medida que Deus fazia, isso ia endurecendo mais o coração de Faraó. E Deus está dizendo, o que eu vou fazer levará ao endurecimento do coração de Faraó. Deus está falando, olha, tudo que eu vou fazer, no final, o Faraó não vai se arrepender, ele vai ficar pior. Faraó é um bom exemplo disso. E de fato aconteceu, porque, gente, chegou o ponto, se você ler lá em Êxodo, é muito interessante a narrativa, chega um ponto que as pessoas da corte de Faraó, vamos colocar o alto escalão lá de Brasília da época, eles chegam em Faraó e falam assim, Maome, o que falta acontecer para você deixar esse povo sair e adorar o Deus deles no deserto? O que está faltando? Deixa esse povo embora. Tipo, pelo amor de Deus, deixa eles embora. Eles querem adorar o Deus deles, deixa embora. Deixa embora. Já detonou tudo aqui. Está sobrando o quê? Deixa eles irem, por favor. Mas a dureza de coração dele foi tão grande que teve que chegar ao ponto de matar os primogênitos. Na hora que chegou a morte dos primogênitos, na hora que Deus cobrou no couro, aí, próximo vai ser eu morrer aqui, né? Então pode ir. Mas assim, é o limite do limite. Isso não mostra arrependimento, mostra provavelmente autopreservação. Entende? A pessoa se fecha a tal ponto que não importa o que você faça, ela rejeita. E há situações assim. Há situações que a pessoa se fecha a tal ponto que não importa o que aconteça, ela se torna inimiga de Jesus. E ponto final. Então Jesus está mostrando qual é o fim da linha da incredulidade. Qual é o fim da linha da rebeldia? Qual é o fim da linha de fechar o coração? Entendeu? Às vezes, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E tudo bem. Eu entendo que nosso coração, naturalmente, infelizmente, é inclinado à desobediência, a nossa natureza. Mas nós temos também um novo coração em Cristo, nós também podemos obedecer. A gente pode obedecer ou não. Mas o que esse texto mostra para a gente é aonde que termina essa estrada? Entendeu? É uma estrada longa. Eu não acho que o pecado imperdoável é um pecado que a pessoa comete aqui, pum, entendeu? Como muitas das vezes essa teologia de perda de salvação vai dizer, olha, se você cometeu isso aqui, perdeu a salvação. Agora, tem outros que não importa o que você faça, não dá para voltar. Porque as igrejas que creem em perda de salvação você perdeu a salvação, mas você pode ter ela de novo. Enfim, fica nesse vai e volta. Agora, tem um pecado que esse daqui você não volta mais. Na congregação cristã, o que eu sempre tenho ouvido falar, é o adultério. Tanto que tem pessoas que caíram nesse problema, a pessoa entendeu que não pode mais voltar, ela sai da igreja e vai para o mundo e não faz mais nada. Só que o texto não está falando isso. Aqui não está falando que o pecado imperdoável é esse. Você está vendo? É uma aplicação errada que pode destruir a vida de uma pessoa. Tem que tomar cuidado com isso. Então, eu não creio que é um pecado assim, pronto, pecou, esse pecado acabou. Na verdade, é um fim da linha. É uma série de decisões de rejeição que culminam no fechamento do coração para a pessoa e obra de Jesus Cristo. O final dessa estrada é esse. Uma rua sem saída. Uma estrada que dá num abismo. Esse é o final da estrada. E Jesus está falando, é isso que acontece. Quando você rejeita, e chega num ponto em que você chega até mesmo a rejeitar a ação do Espírito Santo de Deus. Você fala, Deus não pode estar nisso. O Espírito Santo não pode estar nisso. Eu não aceito. Ok? Então, é um texto difícil, mas, enfim, nos mostra o perigo da dureza de coração. Então, o limite não está no alcance da graça, mas na capacidade de se arrepender. É possível alguém se endurecer tanto, a tal ponto, de não poder mais se arrepender e crer. Não acho que isso é comum, mas eu acho que isso é possível. E é o que o texto me parece estar dizendo. Então, meus irmãos, vamos para o terceiro movimento aqui do texto, Mateus 12, 33 a 37. Aqui nós vemos que Jesus revela a raiz moral dessa rejeição. Jesus revela a raiz moral dessa rejeição. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Verso 33. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras.
Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras será absorvido e pelas tuas palavras será condenado. Algumas coisas aqui para ajudar a gente nesse texto. Essa expressão, palavras inúteis, essa palavra inútil, ela pode ser entendida como inútil mesmo, ocioso, mas eu gosto de pensar essa palavra como descuidada. Descuidada. Palavra descuidada. O que é a palavra descuidada? É a palavra que a pessoa não pensa para falar. Ela fala. Não para pensar que palavras têm consequências, né? Palavras produzem consequências. É uma palavra descuidada. Eles chegaram a tal ponto na rejeição para com a pessoa de Cristo que eles nem mediam mais o que falavam. Eles simplesmente falavam. Eles não tinham papas na língua. Falavam o que vinha à cabeça. E ponto. Então aqui Jesus está dizendo, porque toda palavra inútil ou no sentido de descuidada, uma palavra em que você não pensa para dizer, você só vai lá e fala, tem que estar ciente de que isso vai ser prestado contas. Em que sentido aqui, tanto o verso 36 e 37 fala a respeito desse juízo? São juízos diferentes. Aqui eu creio que Jesus está falando para os seres humanos de maneira geral, para aqueles que de alguma forma não conheceram a Ele. Apesar que aqui está falando mais no sentido de todos os seres humanos, né? Mas eu creio que aqui se refere ao juízo final, a lá, Apocalipse capítulo 20, quando os homens serão julgados segundo as suas obras. Então aqui não é um julgamento para condenação ou um julgamento para salvação, porque a gente não crê, né? Biblicamente que tem isso, né? Que a pessoa é salva porque ela fez coisas boas ou coisas más, né? Ela é condenada porque ela fez coisas más ou ela é salva porque ela fez coisas boas. A ideia não é essa. A ideia é pessoas que já estão condenadas e que vão prestar contas por cada palavra descuidada que proferiram. Isso tem algum impacto para nós? Tem. Por quê? Porque os crentes também vão ser julgados, não para condenação, mas em relação à utilidade das suas vidas. Até que ponto a vida de cada crente foi útil para o serviço do Senhor e para a glória de Deus. E nós também podemos proferir palavras descuidadas, palavras que comunicam mal, que não servem o reino, não comunicam graça, palavras que ferem, que prejudicam a vida de pessoas, que trazem mau testemunho. A gente também vai prestar conta disso. Agora, não para condenação, mas muito mais uma questão de mordomia cristã, de como é que nós usamos a nossa vida para o serviço do reino. Então, se você é um salvo, uma salva em Cristo Jesus, fica tranquilo, você não vai ser condenado pelo que você disse, porque também você não é salvo pelo que você diz. Entende? Nós somos salvos pela obra de Cristo e pela fé que nós temos nessa obra. Perfeito. Mas, em alguma medida, sim, nós vamos prestar contas. A Bíblia diz que quem ensina a palavra de Deus vai prestar contas do que ensina. É o uso das palavras. O que eu ensino para vocês, eu vou prestar contas. O que eu ensino para qualquer crente, em qualquer lugar, eu vou prestar contas. O que você ensina também. Mas esse prestar contas não é porque você vai para o inferno. É que um dia você vai ter que dar conta de tudo que Deus te deu, o que você fez com isso. Acho que um texto que a gente pode usar para pensar isso é o texto dos talentos. As capacidades que Deus nos deu. Meus irmãos, o homem que Jesus curou era mudo, surdo e mudo. Ele não podia falar, a gente pode. Olha que bênção. Como é que nós vamos usar as nossas palavras nesses próximos dias agora, em que vai acontecer o afeto da carne? Entende? Então, esse texto nos faz pensar mais nesse sentido. Eu não quero causar um temor no sentido de que você não é salvo, não é isso? Se você crê em Cristo, na obra suficiente dele, você é salvo. Se você nasceu de novo, tem um novo coração, você é salvo. Mas mesmo assim, a gente tem que se lembrar que cada palavra descuidada haverá de ser dado conta dela ao Senhor. E no caso do ímpio é pior, porque essas palavras serão para acusação e determinação da condição dele. Está vendo por que você é condenado? Olha como é que você usou suas palavras esses anos todos, esses anos de vida que eu dei para você. Olha o que você fazia com suas palavras. Olha como você usava as suas palavras. Quantas blasfêmias. Então, quando a gente vê uma pessoa blasfemando, zombando, tirando sarro, enfim, fazendo uma série de coisas assim, reprováveis com as palavras a respeito da pessoa de Jesus, fica tranquilo, descansa no Senhor. Esse texto também traz, de certa forma, um descanso ao nosso coração, porque a gente sabe que aquele que é justo para julgar, haverá de julgar
cada palavra, cada uma delas. E no final, essas palavras mostram o que tem no coração da pessoa, né? Que é o que o texto diz. Então, aqui a gente vê, meus irmãos, por fim, nessa terceira parte, que o discurso humano é evidência moral do coração e será critério de juízo diante de Deus. Ou seja, eles diziam que servia a Deus, mas as palavras deles mostravam que não. Eles diziam que eram filhos de Deus, mas as palavras deles mostravam que não. E no final, as palavras deles, conforme está aí no verso 37, seria a prova que de fato eles não são isso que dizem ser. É isso que o texto quer dizer. Ou seja, o discurso mostra isso. Isso nos ajuda a entender que aqui Mateus quer desmascarar a falsa piedade dos líderes religiosos e mostrar que a sua rejeição a Jesus nasce de um coração corrompido, não de zelo pela verdade. Eles não estão fazendo isso porque são zelosos, estão fazendo isso porque são maus. Então, algumas aplicações aí para a nossa vida. Quero deixar essa primeira. Nossas palavras são um raio-x do nosso coração. As nossas palavras são um raio-x do nosso coração. Meus irmãos, uma pessoa ela pode buscar controlar o que fala para quem fala, mas nunca controla tudo o que fala o tempo todo. Ou seja, eu posso aprender a falar como crente perto de um grupo de pessoas. Posso fazer isso. Posso segurar a onda em determinadas circunstâncias. Mas, invariavelmente, uma hora ou outra, eu vou mostrar o que tem no meu coração. E a palavra é essa demonstração. A maneira como nós usamos as palavras demonstra. Por isso que Jesus está falando a respeito do uso das palavras. Que o que se fala, na verdade, é um reflexo do que se tem no coração. E para a gente que tem filhos, uma coisa interessante é se pensar, mais do que ensinar aos nossos filhos como falar bonitinho, é trabalhar o coração deles para que o coração deles, de fato, venha a demonstrar esse bonitinho que nós queremos que eles tenham. Porque é possível uma pessoa falar muito bem e ter o coração totalmente degenerado. É possível. Se você pegar as pessoas do mais alto escalão de poder no nosso país, são pessoas imorais. E se você está seguindo aí as notícias envolvendo os arquivos de Epstein, você está vendo que pessoas de altas posições são geralmente as que cometem as maiores atrocidades. Por quê? Porque chega num ponto em que a pessoa tem tanto poder, tanto dinheiro, que ela começa a ter o senso de impunidade, ou seja, ela sabe que nada vai acontecer com ela. E uma pessoa que tem certeza que nada vai acontecer com ela, não há mais limite moral para o que ela vai fazer. Porque ela sabe que o que quer que ela faça, nada vai acontecer com ela. Então, quanto mais alta a posição, maior a tentação de ser uma pessoa degenerada. E mais isso evidencia. Então, falar bonito, resumindo, né? Falar bonito não é sinal de que a pessoa é uma pessoa iluminada. De forma alguma. Mas também não precisa falar feio, nem falar de maneira indevida, né? Então, por isso que eu coloco, nossas palavras são um raio-x do nosso coração. Pensa assim, quando a gente fala, a gente mostra o que de fato tem por dentro. Não é isso que o raio-x faz? O raio-x não mostra o que tem por dentro? Então, está lá com tosse, está com dor nas costas, né? Ou está com alguma dor no corpo. O que você vai fazer? Um raio-x. Na hora que você tira o raio-x, pode ser que parece que por fora está tudo bonitinho na lataria. Mas lá dentro tem mancha, tem problema, tem alguma coisa errada. O raio-x mostra. A palavra, a maneira como a gente usa as palavras é esse raio-x. Ele mostra o que está dentro. É o que Jesus está falando. Às vezes a pessoa tem a cara bonita, tem o jeito legal, a pessoa se porta de uma maneira que, né, enfim, passa uma determinada impressão, mas se você conversa um pouco com ela, você nota que tem coisa errada lá dentro. As palavras são o raio-x. Então, por isso que a gente tem que ficar atento com isso que eu coloco aí, ó. Palavras obscenas, que é o caso do palavrão, reclamação, fofoca, maldição, pessoas que amaldiçoam outras, maledicência, são manchas no raio-x. Não adianta nada vestir como crente, andar com uma Bíblia debaixo do braço, enfim, ter toda, como diz os jovens, a skin de crente. Mas a palavra, a maneira como a pessoa usa a palavra, no final mostra como é que está lá dentro. Mostra como é que está lá dentro. Por isso que é interessante, quando você vê uma pessoa que teve um contato real com Jesus Cristo, você começa a ver que ela fala diferente.
Às vezes fala coisas iguais que ela falava que ainda está aprendendo, mas muda. Assim, foi assim com você? Muda. Começa a mudar. O jeito da pessoa falar muda. Uma das coisas que muda é o jeito da pessoa falar. As palavras dela mudam. Por quê? Porque ela aprendeu a falar mais bonitinho? Porque agora ela fala bem o vernáculo? Não. É porque o coração dela mudou. E a boca fala o que tem no coração. Então, as palavras são o raio-x do coração. Qual a solução para isso? A solução é uma transformação de coração e não somente o controle do discurso. A gente pode aprender a falar bonitinho quando está na presença das pessoas, mas o coração continua a ter problema. Continua mentindo, continua difamando, continua amaldiçoando, continua fofocando, continua falando palavras indevidas, continua reclamando. Problema no coração. Talvez aquela situação, eu não sei se você tem esse problema, não estou me referindo de uma maneira pejorativa, tá bom? Então não pense que, enfim, é um preconceito da minha parte, mas às vezes a pessoa está bem vestida, tudo, mas a pessoa tem problema com mau hálito. Né? É um problema até de saúde, de estômago, é até bom ver isso. Tá? Se tem isso, é bom ver. Mas não tem isso, a pessoa está assim, tá bem tratada, está tudo certinho, mas você chega perto, tem problema de mau hálito. Por quê? Porque lá dentro tem problema. A palavra é isso. Você vê a pessoa por fora, você vê o externo, legal. Mas quando você ouve o que a pessoa fala, você diz, tem problema. Porque a palavra é o quê? É um reflexo do que tem no coração. É um reflexo. É um reflexo. Sem dúvida é. Jesus está deixando isso muito claro. Então a solução não é aprender a falar bonitinho. A solução é mudar o coração. Porque quando nós temos um novo coração, as palavras mudam. Quero terminar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, ser discípulo de Jesus exige submissão completa do coração a Ele, e toda tentativa de não fazê-lo conduz mais o coração à incredulidade. Ser discípulo de Jesus é submeter a própria vida em todos os aspectos a Jesus Cristo. Toda vez que a gente foge disso, a gente está dando um passo a mais na incredulidade. Ou a gente se submete a Cristo, ou a gente busca resistir a isso. E aí a gente entra nessa estrada, às vezes lá no comecinho. O que nós vimos essa noite é aonde essa estrada leva. Não siga por aí. Corra para Jesus.